Então vamos lá? Você vai acompanhando aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e vai acompanhando conosco nos slides, tá certo? Nós vamos interagindo aí entre os slides e já eu volto com você. Acompanhe pelos slides e acompanhe também os versículos bíblicos, tá certo? Vamos à tela. O propósito desse curso é mostrar a importância e principalmente os resultados que são manifestados na vida de uma pessoa que se integra na família de Deus. Você, a partir de hoje, você que vai se batizar, não é aquele que se batiza, ele faz parte da família de Deus. Ele aceitou Jesus e o próximo passo é se batizar. E o batismo, ele é justamente esse passaporte para que você possa fazer parte da família de Deus. Podemos dizer que o batismo, preste atenção, eu vou falar agora de três colunas da sua vida espiritual. Três colunas da sua vida espiritual. Se você tiver um caderno aí e puder anotar, então está aqui nesse texto. Podemos dizer que o batismo, juntamente com o arrependimento e a fé em Deus, fornecem base dos alicerces, nos quais erguemos nossas vidas espirituais. Então vamos lá. O primeiro alicerce é o batismo, não é? Juntamente com o arrependimento, está vendo aí? E também a fé em Deus. É como se a tua casa, não é? É como se a tua casa tivesse três alicerces, não é? Três pilares. E é justamente isso. Nós somos agora chamado casa espiritual. O primeiro alicerce é o alicerce do batismo. O segundo alicerce é o alicerce do arrependimento. E o terceiro alicerce é o alicerce da fé em Deus. Então, quando você passa pelo batismo, você começa a arrepender-se dos teus pecados. O arrependimento é um valor muito importante que você vai começar a sentir de uma forma tremenda, porque no mundo, não é? No mundo as pessoas elas estão completamente contra o arrependimento. Então o arrependimento é algo que normalmente as pessoas falam assim: olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu me arrependo das coisas que eu não fiz. E é justamente o inferno tenta acabar com o valor do arrependimento. E o arrependimento é justamente o passaporte para a tua vida espiritual, onde você reconhece os teus erros, reconhece os teus pecados e a nova vida em Cristo vem sobre a tua vida. Uma vida diferente, uma vida onde você se arrepende e o Senhor te perdoa, tá certo? Então, em nome de Jesus, que você possa ter essas três colunas que eu estou passando para você aqui na tela. Vamos lá, confira. O batismo, não é? O arrependimento e também a fé. Esse é o propósito do curso. Desde o nascimento da igreja cristã, o batismo nas águas tem feito parte integrante da fé e prática do povo cristão. Em 2 versículos apenas estão registradas as ordens de Jesus. Olha só, as ordens. Ordens de quem? De Jesus. A gente a vida inteira obedeceu a ordem de professor, não é? A gente obedeceu a ordem do professor, do chefe, do pai, da mãe, e tudo isso é muito importante. Temos que ser obedientes. Mas agora eu estou te apresentando uma ordem de quem? De Jesus Cristo. A ordem de Jesus, mostrando aos discípulos a importância desse ato. Então o batismo é uma ordenança. E ordem nós temos que obedecer. Então vamos aos versículos? Mateus, confira aí na sua Bíblia, Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Marcos 16, 15 a 16 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, o pobre, o rico, o amarelo, o chinês, o índio, o negro, o branco, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já será, mas quem não crer será o quê?
condenado. Eu tenho algumas coisas importantes para falar para você nesse versículo. Mateus 28, 19. Olha aqui para mim. Mateus 28, 19 é a assinatura do Evangelho de Mateus. Quando você vê o Evangelho de Mateus, você vê o anjo chegando para Maria e falando: olha, você vai ficar grávida, não é? E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Presta atenção, Emanuel, Deus conosco. E o Evangelho de Mateus passa. E no final existe a assinatura do Evangelho de Mateus, que é justamente a grande comissão, que é esse texto. Confira aqui, Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na sequência aqui, o versículo 20 diz: e eis que estarei ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse versículo é muito interessante, porque ele fala justamente algo, anote aí no seu caderno, a grande comissão. A grande comissão que infelizmente está se tornando na grande omissão. Então, o nosso papel é justamente ir fazer discípulos em todas as nações. Esse é o teu papel, entendeu? Essa é a grande comissão de Jesus. E quando você não faz isso, você está cometendo a grande omissão. Então, que você possa ir e fazer discípulos em todas as nações, mas não é só isso não. O que você tem que fazer? Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá certo? E em Marcos 16, 15 e 16 diz: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu vou abrir uma tela aqui para te explicar algumas coisas muito importantes para que você possa entender. Então esse texto ele diz: quem crer e for batizado será o quê? Lembrou não? Será salvo. Só que a parte B do versículo diz: quem não crê será o quê? Condenado. Então preste muita atenção naquilo que eu vou te falar aqui, que isso não seja motivo para você não se batizar. Mas o que acontece é o seguinte: o batismo por si só, ele é uma demonstração, não é? Vamos falar mais sobre isso já já. Uma demonstração da morte de Cristo, uma demonstração, não é, do sepultamento de Cristo. Já já eu vou falar bem mais sobre isso com você. E uma demonstração da ressurreição de Cristo. E isso é algo que acontece no exterior, no seu exterior, que primeiro já aconteceu onde? No seu interior. Deu para entender? Então já Deus fez uma transformação no seu interior, e que agora você vai se batizar, vai passar pelas águas do batismo, não é? Vai passar pelas águas do batismo, e você vai ter essa declaração, que você está morrendo com Cristo, sendo sepultado com Cristo e sendo ressurreto com Cristo. Acontece que, lembra de Jesus? Jesus, ele foi batizado, foi crucificado com mais duas pessoas, não é? Jesus estava aqui, não é, no monte chamado Monte Caveira, ou Gólgota, né? E um dos ladrões na cruz, ele falou assim: Jesus, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus falou o quê? Ainda hoje estarás comigo. Estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi salvo? Foi. Ele foi batizado? Não foi batizado. Não deu tempo de ser batizado. Então o que eu quero te dizer? Quem crer e for batizado será salvo. Tudo bem, mas a condenação, não é? Ou seja, o próprio inferno, não é?
é para aquele que não crê. Deu para entender? Então o batismo por si só não é uma condição para você ir para o céu. Aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo de se batizar, mas é uma ordem, como muitas outras ordens que Deus te dá, que você vai obedecer, tá certo? Vamos ao próximo slide então. O batismo faz parte do processo que leva o pecador do império das trevas ao reino de Deus. Antigamente nós pertencíamos ao inferno. O inferno usava a nossa vida, infelizmente. Nós pertencíamos ao império das trevas. Só que agora nós estamos na luz. Jesus, através da sua crucificação, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Confira aqui comigo na tela, porque eu quero te mostrar uma ilustração muito importante, tá certo? E você vai aprendendo com essas ilustrações, tá? Para que não fique algo apenas nas letras, nos versículos. Bom, o que acontece? Deus criou o homem. Deus criou o homem, irmãos, à sua imagem e semelhança, não é? E eles tinham um relacionamento. A Bíblia diz que eles tinham uma hora certa que eles conversavam. Só que o pecado, ele rachou esse relacionamento. O pecado criou um abismo, não é? Entre Deus e o homem. Foi criado um abismo do pecado. Então, quem está em pecado, ele está afastado de Deus. Só que a cruz do Calvário, a crucificação, eu vou tentar desenhar aqui para você não repare nos meus garranchos, tá certo? Mas são ilustrações que a gente faz aqui para que você possa entender. A cruz de Cristo, irmão, foi a crucificação de Cristo, foi a ponte que liga o Deus novamente ao homem. Aqui está Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o caminho entre Deus e o homem e Deus é justamente o que? Jesus Cristo. Esse Cristo ressurreto que morreu na cruz. Sim, morreu, mas ele também o que? Ressuscitou. Então, como eu estava dizendo há pouco, o batismo faz parte do processo, aqui ó, isso que eu quero te ensinar, do processo que leva o pecador do império das trevas ao reino de Deus. Então, sobre esse processo, olha para cá, sobre esse processo do império das trevas e para essa maravilhosa luz que o batismo faz parte, deu para entender? Eu vou te explicar já no próximo vídeo sobre esse processo, onde o Senhor, ele te tirou das trevas e levou para a sua maravilhosa luz. Só que existe um processo que o batismo vem inaugurar esse processo. O batismo inaugura um processo da verdadeira conversão. O ladrão na cruz, ele foi salvo, foi para o céu, não é? Mas nós não podemos dizer que ele se converteu, ele não teve nem tempo para isso, não é? Então é justamente isso que eu quero te ensinar. Tem gente que é salva e tem gente que é salva e se converte. Tem gente que é salvo até crê. Se a pessoa de repente aceita Jesus, a pessoa ainda está fumando, está bebendo, está fazendo muitas coisas, aceitou Jesus, se Jesus voltar naquela hora, eu creio que a pessoa ela vai para o céu, mediante a fé, porque fé, a salvação é graça e é de graça, não se discute, não é? Já vou falar um pouco mais sobre isso. E justamente, só finalizando, esse processo das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, é isso, é que vem inaugurar o batismo, vem inaugurar essa vida nova, onde quem mandava na tua vida era o inferno, quem manda na tua vida agora é o Senhor Jesus, onde as coisas velhas, esse é o processo da conversão. Eu estava indo para o leste, não é? Agora eu estou indo para o oeste, estava indo para o oeste, estou indo para o leste, estava indo para o norte, agora eu estou indo para o sul. Você converte de cabeça
caminho. Você caminhava em direção ao pecado, agora você está caminhando em direção ao Senhor. E nesse processo de conversão, o batismo vem inaugurar uma fase nova na tua vida. Por isso que você precisa se batizar, e já já eu vou falar mais no próximo vídeo sobre esse processo, e quero falar também sobre o significado do batismo, batismo por imersão, por aspersão. Qual é o batismo correto? Já já no próximo vídeo. Vamos lá.